Você já tinha feito o curso de coaching ou ainda não? Já tinha feito vários cursos de coaching nesse meio tempo. Eu comecei com aquele primeiro e emendei outros, assim, por curiosidade mesmo. E cada um seguia uma linha, sabe? E até hoje é assim, né? Se você, dependendo da escola que você vai, você tem algumas metodologias, né, diferentes, enfim. E na época, como ela era minha sócia, a gente, propositalmente, cada uma foi para um lugar, né? Para entender um pouco do mercado de uma forma geral e ver se Dentro do esporte. Possibilidade de complemento. Não, a gente ainda estava somente estudando mesmo. Ah, tá, entendi. E aí, depois que a gente decidiu, então, né, ir para a área do esporte, a gente precisava entender do esporte, enfim. A gente tinha vontade, estudo e uma veia comercial muito forte. Conhecia nada no esporte, nunca fui atleta, não tinha relação com nenhum atleta, nada. Nem acompanhar, não era... A gente assistia, tipo, tá ali, sabe? Sim. Nada não era nada relevante. Que né, pudesse despertar algo nesse sentido. Foi muito mais estratégico do que qualquer coisa. E aí, enfim, simplesmente decidimos que íamos começar no Corinthians. Simples assim, não sabia nem com quem falar, né? Por isso que eu falo aquela frase, né? Se você não sabe que é impossível, de fato, vai lá e faz, né? Exato. Até provar de fato funcionou, porque a gente ficou muito tempo para conseguir uma reunião no Corinthians, não sabia com quem falava, tá? Até que deu certo. Chegamos no Corinthians em um dia, ali no Parque São Jorge. As pessoas não sabiam nem pronunciar coaching no meio do esporte, ali, do futebol. E no dia seguinte, nós já estávamos ali dentro do... Mas espera, você chegou no Corinthians, mas assim, bateu na porta e falou... Pra apresentar a cara e a coragem. Vamos apresentar para você um projeto. E você nunca tinha trabalhado com ninguém, assim, nenhum indivíduo? A gente tinha atendido uma multinacional, mas no ramo de PR, assim, de relações e tal, públicas, né? Mas nada voltado para o esporte. A gente tinha feito alguns trabalhos, mas no mundo corporativo, de fato, que era onde a gente era inserida, né? Onde estávamos inseridas. E aí, no Corinthians, a gente foi em um dia. No dia seguinte, a gente já estava ali falando com a diretoria profissional para apresentar para eles. Tipo assim, foi muito rápido, né? Não deu certo no profissional, mas a gente começou ali e fechamos um trabalho com as categorias de base do Corinthians. E aí foi onde você começa a entender. E aí você começa a se especializar no esporte e no futebol. Aí tivemos um problema ali na época, né, de cunho totalmente político, e foi bom que foi no começo, então percebi de fato, né, onde que era, como que era, enfim. E aí começou o trabalho, e nisso você conhece uma pessoa que indica outra, disso a gente foi fazer um trabalho na Ponte Preta. Mas era um trabalho, isso que você fazia com os times era um trabalho coletivo? Sempre coletivo, sempre coletivo. O trabalho coletivo, até hoje eu faço. Né, falar assim, Amanda, o que você enxerga, entende por trabalho coletivo? Para mim, trabalho coletivo ele é um estímulo. Sempre ele dá um estímulo, mas ele não promove uma mudança. Ele abre uma porta ali. Para quem está interessado naquilo, também não é para todo mundo. Você não atinge todos. Para quem se identifica, né? Exatamente. Quem vê aquilo e fala assim, cacete, faz sentido para mim. Tô sofrendo disso. Exato. É isso, vou olhar. E até hoje eu faço, mas assim... eu acredito mesmo no trabalho individual. Para mim é o que funciona. E aí eu comecei a entender e perceber também o quão falho era somente você fazer um processo de coaching e querer que aquilo resultasse em uma grande mudança. Foi aí, por conta disso, que vieram as outras formações, os outros cursos, as outras especializações, para, de fato, fazer um complemento. Porque só o coaching em si, não falando mal de jeito nenhum, mas, a meu ver, é um trabalho que precisa de um complemento. Então, foi por conta disso que fui estudar e tudo, e entender muito mais, e tem essas outras formações. Então, hoje, o trabalho ele é pautado, né, no desenvolvimento cognitivo, e aqui falo de competências, por exemplo, cognitivas, que eles possuem altas demandas dentro de competições. Por exemplo, tomada de decisão, reação, atenção, o controle inibitório, visão periférica, memória de trabalho. São essas competências que são treinadas, tanto com treinos específicos para a parte cognitiva, quanto também alguns treinos que envolvem essa questão da neuroplasticidade voltada para o comportamento. Essa parte cognitiva você faz parte do seu... Exato, faz parte do meu atendimento. O segundo pilar é o pilar de comportamento. O coaching fala muito disso, né? De autoconhecimento e do comportamento em si, de você entender o perfil. E aí aqui é onde eu analiso do atleta a vida dele como um todo, né? Então, assim, como que são as relações? Tem perfil de liderança ou não? Como que é a relação com os amigos? O comportamento fora ali do clube? Enfim, aqui é a vida como um todo.
Aí vem o terceiro pilar, que é o pilar de emoção mesmo, as causas emocionais. Então, onde tem a ansiedade ali, o estresse, né, a frustração, pressão. E aí é muito individual para cada um deles, né? Cada total um sente individual, de uma forma. E agora entrando aí com o quarto pilar, que a nutrição proporciona, que é a parte, né, da nutrimetabolômica, que é onde você entende que existem diversos tipos de comportamento e até mesmo questões emocionais que são oriundas de vias metabólicas. Então, aí sim o trabalho ele fica extremamente completo, porque você consegue pegar um trabalho de cunho, né, emocional, mental e atender ele por todas as um pacote inteiro, né? Exatamente. Você tá em quase todos... Exatamente, porque assim, não adianta, por exemplo, um atleta falar assim, Amanda, eu preciso melhorar a minha parte emocional. E aí você vai fazer uma anamnese com o atleta, ele não dorme bem. Tipo, vamos olhar pro pequeno também, que é importante. Então, o indivíduo, ele é um todo, né? Então, quando a gente fala... E aí, quando eu comecei isso lá atrás, ninguém ouvia falar. Te falei, não sabia nem pronunciar o que era. Hoje, a gente já vê um movimento muito grande. E muitas pessoas já falando e a validação, muita gente entendendo a importância disso. Mas ainda assim, você precisa desses quatro pilares para que o trabalho emocional ele atenda o indivíduo e melhore e promove a mudança mesmo. Promova, né, a mudança mesmo. Porque se você pegar, por exemplo, só questões emocionais, ainda assim, a meu ver, é incompleto. Precisa também fazer toda essa análise metabólica para que você, de fato, consiga coroar e entender onde está a semente do problema ali. Exatamente.